fico feliz por esse evento estar acontecendo. Antes de iniciar, eu queria contar uma piada para vocês, que me lembrou a pergunta que a Caroline fez para a Paula Marisa, né? Sobre a pergunta que a filha dela havia feito, como é que era, se meninos podiam ser meninas, algo assim, né? E a Caroline foi logo respondendo e tal, e me lembrou de uma piada que eu achei muito engraçada, que uma menina, jovenzinha, de, sei lá, 4, 5 anos, 6 anos de idade, perguntou para a mãe o que era virgem. Aí a mãe se assustou com aquela pergunta e, bom, filha, aí começou a falar de anatomia, de amor, de sexo, aí foi meia hora de conversa até explicar o que era virgem, né? A hora que ela terminou a explicação, a menina perguntou, tá, mas o que é extra-virgem? Né? Então, é melhor, antes de responder a pergunta, é melhor você perguntar por que você está querendo saber, o que né? Então, é melhor você, senão pode acontecer que você gastou chumbo à toa. Né? Depois eu vou fazer uma apresentação breve assim, do papel da Escola Sem Partido na guerra cultural, e depois prefiro, assim, abrir para as perguntas, para tirar dúvidas. Há muitas dúvidas sobre a Escola Sem Partido. Como a nossa proposta ela é objeto de um processo de distorção contínuo, inclusive por parte de pessoas que estão à direita do espectro ideológico, né? Há pessoas de direita que não gostam da Escola Sem Partido e usam para atacá-lo a falácia do espantalho. É a única, podem estar certos disso. A única maneira de atacar a Escola Sem Partido é assumindo uma falácia do espantalho, é distorcendo para poder atacá-lo. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar o que há de errado, o que há de injusto, o que há de ilegal na proposta do movimento Escola Sem Partido. Ficam todos aqui desafiados, inclusive vocês que estão na internet, a demonstrar o que há de errado na proposta do movimento Escola Sem Partido, em cada um daqueles itens, especialmente dos 6 deveres do professor. E depois, então, eu quero fazer depois de fazer essa apresentação, que eu espero que seja breve, depois a gente vai abrir para perguntas, e eu acho que assim vai ficar mais dinâmica também a apresentação. E eu quero começar essa exposição com aquele que é hoje o cartão de visitas do Escola Sem Partido, que é uma frase dita pelo Zé Dirceu, que foi o petista Zé Dirceu, célebre, que hoje está em cana, está preso. E ele ficou um período, no ano passado, ele ficou um período fora da cadeia, conseguiu uma liminar no Supremo, um HC, alguma coisa assim, e ficou um tempo fora da cadeia. E foi um tempo que ele usou para lançar um livro, né, numa livraria, não sei, no Rio. E ele fez um discurso nessa livraria. E no discurso ele disse as seguintes palavras, abro aspas: a pior ameaça que nós vamos viver, ele estava falando com petistas, com gente de esquerda, a pior ameaça que nós vamos viver é o Escola Sem Partido, porque é na cultura e na educação que estão as mentes e os corações. Ele fala tudo atrapalhado, ele é meio que Dilma para falar, ele fala errado, mas ele conseguiu passar essa mensagem e me deixou muito, assim, evidentemente que eu fiquei lisonjeadíssimo com essa declaração do Zé Dirceu, e mostrou que a esquerda, e eu já sabia disso, que a esquerda entendeu muito melhor o Escola Sem Partido do que a direita. Mais rápido. A esquerda percebeu o que é que estava em jogo quando o Escola Sem Partido apareceu. E foi aparecendo cada vez mais a partir de 2004, quando nós criamos uma página na internet. Foi o começo do Escola Sem Partido, há 15 anos, e de lá para cá a gente vem denunciando esses abusos. Abusos que são quase 100% das vezes, né, 99,9% das vezes, abusos praticados por professores de esquerda, em benefício de pautas de esquerda, da narrativa da esquerda. Então eu fiquei imensamente feliz quando o Zé Dirceu foi flagrado fazendo essa declaração, porque se o Escola Sem Partido, eu entendi perfeitamente que o Escola Sem Partido, de fato, é a cura do câncer. E quem disse isso foi o próprio câncer. O câncer apareceu para dizer,
a cura do câncer é o Escola Sem Partido. Eu tenho muita convicção nisso, já antiga, uma convicção antiga, mas algumas pessoas ainda duvidam da eficácia do Escola Sem Partido. Para essas pessoas, eu costumo esfregar na cara a fala do Zé Dirceu. Olha, até o câncer está dizendo que o Escola Sem Partido é a cura do câncer. E se poderia pensar, bom, então o Escola Sem Partido é um projeto de direita. O que é falso. Qualquer pessoa que leia a proposta do Movimento Escola Sem Partido vai ver que ela não é uma proposta que favorece a direita. Ela apenas prejudica circunstancialmente a esquerda, porque é a esquerda que está dominando o sistema educacional. Vamos dizer, para usar uma linguagem, sei lá, bélica, né? A esquerda está no topo da colina. Ela ocupou o topo da colina e a direita está embaixo, tentando subir. E não consegue subir, porque a esquerda ocupou o topo da colina. Ocupou o sistema educacional. E é do sistema educacional que saem todas as profissões, né? Que saem os advogados, os juízes, os promotores, os jornalistas, os professores, os psicólogos, os padres, os pastores, os pedagogos. Todo mundo passa pelo sistema educacional. Então, é um lugar estratégico, politicamente estratégico para se ocupar, né? Quando se fala em guerra cultural. E a esquerda trava a guerra cultural no Brasil desde a década de 70, pelo menos, né? No final da década de 70, eles começaram com Gramsci, ocupando as salas de aula. É claro que já vem muito antes, da década de 30, 40, 50, mas essa última onda começou na final da década de 70. Na década de 80, que foi a década da redemocratização, eles decolaram, assim, foram para as nuvens. E de lá não saíram mais, e vêm usando a máquina do Estado em benefício das suas próprias agendas, das suas próprias pautas ideológicas, partidárias, políticas, né? Sempre que há uma reforma importante a ser feita no Senado, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, aquilo toma conta das escolas, ou é o teto de gastos, ou é a reforma da Previdência, ou é qualquer coisa que esteja em pauta, toda a militância, como que respondendo a um apito de cachorro, né? Aquele apito que a gente não escuta, mas a militância escuta, né? Vai para cima e começa a atacar em peso aquilo que não interessa à esquerda. É interessante, eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, né? Como é difícil colocar... São quantas pessoas que temos aqui? Sei lá, umas 50, 60 pessoas? Como é difícil encher um auditório com 50, 60 pessoas? Qualquer pessoa que já tenha organizado um evento na vida sabe como é difícil tirar as pessoas de casa. Não é verdade? Você tem que alugar uma sala, alugar equipamentos, microfone, uma série de coisas para conseguir arrastar as pessoas para uma palestra, para um simpósio como esse. Vejam, os militantes de esquerda dispõem de 200 dias letivos no ano. Eles têm o privilégio de se comunicar diariamente com centenas de alunos, sem fazer nenhum esforço. É a máquina do Estado que provê essa audiência cativa para os professores. Vejam a desvantagem que nós, aqui, conservadores, estamos em relação, culturalmente falando, nessa guerra cultural, em relação à esquerda, que ocupou o sistema educacional, domina o sistema educacional de alto a baixo, da universidade até a pré-escola, não é? A doutrinação começa na pré-escola. Quem tem filhos, assim, todas essas perguntas relacionadas à sexualidade, ideologia de gênero, papai, mamãe, família, tudo isso já está sendo martelado na cabeça das crianças desde os 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Claro que não é no plano das ideias, mas é no plano do comportamento, da indução de comportamento, né? Crianças que são, pode passar batom, menino, pintar unha, brincar de boneca. As crianças meninos estão levando bonecas para casa para cuidar da boneca. Aos 5 anos de idade, a gente tem gravações, tem depoimentos de mães indignadas com essas práticas. Começa muito cedo. Então, nós, quando eu defendo que o Escola Sem Partido é uma arma importante dos conservadores
na guerra cultural, não é porque ele nos sirva para que nós utilizemos o sistema educacional para promover os nossos valores. Não é isso que o Escola Sem Partido defende. Nós simplesmente queremos amarrar as mãos dos nossos adversários num campo onde eles não podem atuar, onde eles não têm permissão legal para agir, que é as salas de aula, que são as escolas, né? Especialmente as escolas públicas. As escolas particulares, como eu disse ontem, a escola particular é diferente porque tem contrato. E aí os pais, teoricamente, podem combinar com a escola aquilo que eles desejam. Mas também a escola particular está dominada pela esquerda. Os donos de escola tentam escamotear essa realidade, né, fingindo que as suas escolas são neutras, etc. Não são partidárias, tão partidárias, ou às vezes até pior, mais partidárias ainda, mais ideológicas do que as escolas públicas, porque elas prestam um serviço de melhor qualidade, né? Elas são mais exigentes. Então, os professores, os militantes disfarçados de professores que atuam na escola particular, são mais, muitas vezes, não sempre, mas são aqueles que ganham melhor, são mais competentes, são mais queridos pelos alunos, enfim, eles têm um poder de influência muito maior. Então, a premissa, eu parto para sustentar o papel do Escola Sem Partido na guerra cultural, dessa realidade. A esquerda domina o sistema educacional. Isso é um fato. A segunda premissa fática que eu assumo é a seguinte: a doutrinação ela funciona como um sistema de retroalimentação. Ela se reproduz dentro do sistema educacional. Os doutrinadores são resultado da ação de um doutrinador. O doutrinador, o professor que usa a sala de aula para promover as suas próprias ideias, ele, ao fazer isso, ele está, evidentemente, fazendo a cabeça de um aluno, e alguns desses alunos vão virar professores, e depois vão fazer a mesma coisa com os seus alunos. Então, é um círculo vicioso a doutrinação, ou um ciclo vicioso a doutrinação. E ela tende a se perpetuar. Então, o papel da Escola Sem Partido é quebrar esse círculo vicioso, esse ciclo vicioso, impedir que ele continue a gerar zumbis, né? A máquina de zumbificação. O sistema educacional foi transformado numa máquina de zumbificação. Então, esse sistema de retroalimentação é uma outra premissa fática, da qual eu parto para defender que o Escola Sem Partido é uma ferramenta importante para os conservadores, para deter o avanço dos seus adversários ideológicos, que se utilizam ilegalmente da sala de aula para trapacear na guerra cultural. São trapaceiros da democracia. Eu sempre me refiro aos doutrinadores como trapaceiros da democracia, porque usam a máquina pública, que é paga por todos nós, para vender o seu peixe ideológico, o seu peixe político. E isso é uma trapaça ao jogo democrático, porque o Estado deve ser neutro em relação às disputas que ocorrem na sociedade. Essas disputas são legítimas dentro da sociedade, não dentro da máquina do Estado, não dentro de uma escola, sobretudo das escolas públicas. Uma outra premissa fática é a seguinte: o governo não manda nas escolas. O governo não manda nos professores. O professor, quando entra na sala de aula e fecha a porta, ele faz o que quer lá dentro. Nós vimos, mudou o governo do Brasil. Nós temos agora um presidente que é conservador. O que mudou nas escolas brasileiras nesses últimos 8 meses de governo? O que mudou nas universidades federais? O que intensificou o acirramento? O que mudou nos institutos federais? O que mudou no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que é um colégio federal? Nada, absolutamente nada. Mudou o presidente, que é o homem mais poderoso do Brasil, não é? É o chefe do Poder Executivo Federal, é o chefe da administração pública federal, e ele não tem poder para mandar, para impedir o uso político, ideológico, político e partidário das escolas. Então, por que isso acontece, gente? Por uma razão muito simples. Porque no Brasil, o uso das escolas para fins de propaganda ideológica, política e partidária, ele não é resultado não existe um comando político-administrativo de onde emanem ordens
que sejam cumpridas por professores obedientes na sala de aula. Este modelo de doutrinação hierárquico existe na Coreia do Norte, existe em Cuba, onde o governo manda e o professor obedece. Se o professor não obedecer, ele vai para um campo de concentração. Na Coreia do Norte é assim que funciona. Todo mundo obedece o coreano que está mandando lá em cima. Aqui não. Esse modelo leninista de doutrinação, é um modelo, vamos dizer, nazista de doutrinação, que funcionava com base na autoridade, o chefe manda, o professor obedece, não funciona no Brasil. Aqui o modelo é gramsciano, é Gramsci. Aqui o agente da doutrinação não é o governante, é o servidor público da educação, é o professor. E ele está atuando na célula do sistema, ele está dentro da sala de aula. Ele atende a esse apito de cachorro, que não é o governo que manda, é o partido por meio do sindicato. É isso que ele atende a essa ordem. É uma ordem que ele atende espontaneamente porque ele já foi zumbificado, porque ele já está alinhado ideologicamente com quem deu a ordem. Todos pertencem ao mesmo partido. Então, é diferente, e é por isso que não adianta mudar governo. É por isso que a solução para o problema da doutrinação não virá de cima para baixo. Ela tem que vir de baixo para cima. E é justamente essa a solução que o Escola Sem Partido oferece. Então, eu estava conversando, não me lembro com quem hoje, vamos dizer, fazendo uma comparação, no sistema coreano, você tem o câncer de cérebro. Né? Se você tirar o câncer do cérebro, você elimina a doença, está lá em cima. No caso brasileiro e das democracias ocidentais, você tem uma leucemia. A questão está na célula. Não adianta, não é um tumor que você possa remover e que esteja localizado em um determinado órgão do corpo. Ele está no sistema, no sangue, ele está na célula. Como é que a gente quebra isso? Muda o governante, não adianta nada. Né? Os governadores aqui, por exemplo, em Minas, o governador foi eleito com a promessa de defender a Escola Sem Partido. O Zema assinou um compromisso com a Escola Sem Partido, mas ele não tem poder sobre os professores. Ele poderia, sim, defender a aprovação de uma lei aqui, local, né? Para que fosse aprovado a Escola Sem Partido aqui na Assembleia Legislativa, mas ele não quer encrenca com o professor, ele não quer encrenca com o sindicato. Eles são muito poderosos. E, no fim das contas, se o Zema topasse, bancasse, pagasse para ver e mandasse um projeto de Escola Sem Partido para a Assembleia, o sindicato ia organizar uma greve de professores. E, possivelmente, a população ficaria do lado do sindicato e contra o Zema. Escuta, nós queremos aula, nós queremos mandar nossos filhos para algum lugar, nossos filhos estão aqui em casa. Nós precisamos mandar eles para a escola. Vejam a complexidade do problema, não é? Então, é difícil enfrentar o problema, porque ele não tem solução hierárquica. A doutrinação, essa que acontece nas escolas aqui no Brasil e em outros países, não tem uma solução hierárquica. Então, como é que a gente enfrenta isso? É por meio da conscientização. Nós conscientizamos os alunos sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, que são aqueles, existem outros, evidentemente, mas aqueles que nos interessam são aqueles limites que estão nos 6 deveres do professor, daquele cartaz do Escola Sem Partido. Vocês já sabem, mas eu vou falar, que deveres são esses. Deveres que já existem, deveres que decorrem da Constituição Federal. O projeto Escola Sem Partido, a nossa proposta, não cria para os professores nenhum dever e não cria para os alunos nenhum direito que eles já não tenham. Tudo que eu vou ler aqui já é dever de professor. É fácil vocês perceberem isso. Basta imaginar como seria se não fosse assim, se fosse o contrário. Vamos ver. Então, o primeiro dever do professor diz assim, que o professor não se aproveitará da audiência cativa, presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Com outras palavras, o professor não tem o direito de usar a sala de aula, a audiência cativa dos alunos, para tentar fazer a cabeça deles, para tentar transformá-los em réplicas ideológicas de si mesmo, para tentar catequizar os alunos.
Eu nunca duvidei, e não duvido, da boa-fé de um catequista. Um catequista é uma pessoa pela qual eu tenho a maior admiração. Mas um catequista não pode usar a sala de aula numa escola pública para tentar converter os filhos dos outros. Porque ele se dirige a uma audiência que é heterogênea. É uma audiência que são crianças que têm pais, disse isso ontem, cristãos, evangélicos, católicos, ateus, umbandistas. Então, esse catequista que tem um papel social importantíssimo na evangelização, ele tem que fazer isso fora da sala de aula, fora da escola pública. Ele pode até ocupar um cargo, caso ele tenha realmente essa vocação, de professor de ensino religioso numa escola pública. No ensino religioso, onde a matrícula é facultativa, pode haver uma doutrinação religiosa, pode haver uma catequese, mas está na Constituição, é uma exceção expressa ao princípio da laicidade do Estado. O princípio da laicidade impede que o Estado promova uma determinada religião, mas há uma exceção. Existe a previsão constitucional das aulas de ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. Este catequista deve disputar uma vaga de professor nessa disciplina. Porque aí sim ele vai poder fazer com que os alunos rezem o Pai Nosso, por exemplo. Se ele for católico, que rezem a Ave Maria. E vai poder catequizar efetivamente os alunos, inclusive no que diz respeito à moralidade. Porque a moral faz parte da religião. Não é? Então, vamos ver, esse é o primeiro dever do professor, o dever de não fazer a cabeça dos alunos. Se esse dever não existisse, haveria o seguinte direito. Vejam só como é fácil de entender. O professor, é o inverso, gente, é o inverso. Se aquele dever não existe, então existe este dever, este direito. O professor poderá se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Não seria uma aberração, se fosse assim? Não seria uma coisa completamente absurda? E, de fato, é absurdo e é ilegal, mas os professores, uma boa parte dos professores, faz isso em sala de aula. Usa a sala de aula para promover as suas próprias preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, tentando fazer a cabeça dos alunos. Eles fazem isso por maldade? Não, eles fazem isso porque eles acreditam como eles são bons, e eles querem que os alunos sejam tão bons quanto eles são. Eles acreditam que viram a verdade, que têm a verdade, e eles querem comunicar essa verdade aos seus alunos. Todos nós queremos isso. É uma tentação natural, é humano. Mas nós não podemos permitir isso. E se os nossos adversários não podem fazer, nós também não podemos. Nós não podemos reivindicar, nós não podemos querer amarrar a mão dos nossos adversários e continuar com as mãos livres para fazermos o que quisermos. Não é verdade? Seria um completo contrassenso e eles não aceitariam. Opa, alto lá. Então, a proposta do Escola Sem Partido, ela vale para o professor que tenha uma determinada visão de mundo e vale para o professor que tenha outra visão de mundo antagônica. Igualmente. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A lei vale para todo mundo. Então, qual é o ganho? Qual é o ganho que o Escola Sem Partido pode trazer para os conservadores na guerra cultural? O ganho é circunstancial. Se nós estivéssemos no domínio do sistema educacional, ele traria um prejuízo. Mas nós estamos por baixo. Para cada professor conservador que existe hoje dando aula, para cada professor cristão, liberal dando aula, tem 30, 40 de esquerda fazendo isso. Então, a nossa desvantagem circunstancial, histórica, porque a esquerda conquistou esse lugar, ilegalmente, mas conquistou, é imensa. E o Zé Dirceu sabe disso muito bem. Por isso é que ele disse que o Escola Sem Partido é a pior ameaça que a esquerda vai viver. Então, o ganho do Escola Sem Partido... O Escola Sem Partido só é bom para os conservadores, e é por essa razão que 99,9999% dos nossos apoiadores são de direita. Né? Ele só é bom para nós porque nós não estamos no domínio do sistema educacional. Do contrário, ele seria bom para a esquerda. E a esquerda é que estaria defendendo a Escola Sem Partido. Então, nós queremos tirar a esquerda do topo da colina,
Mas nós não podemos reivindicar o topo da colina para nós, não por meio do sistema de ensino. Nós temos que travar a guerra cultural fora da máquina do Estado. E essa guerra cultural que está sendo travada, e nós estamos avançando nessa guerra cultural fora da máquina do Estado, ela é muito importante para que o estudante perceba que ele está sendo vítima de uma conduta abusiva por parte do professor militante. O aluno, o adolescente, terá ouvido, terá assistido, por exemplo, uma aula do professor Nogueira, como é que é o nome? O primeiro nome dele? Rafael Nogueira. Ele escutou um vídeo do Rafael Nogueira, ele assistiu um vídeo do Brasil Paralelo, ele leu um livro do Olavo de Carvalho, ele leva isso para dentro da sala de aula, na cabeça dele, ele já não é mais uma vítima indefesa. Mas isso não aconteceu dentro da sala de aula. Isso aconteceu fora, aconteceu na sociedade. Então, a guerra cultural é que permite ao aluno compreender aqueles deveres do professor e perceber que está sendo vítima de uma conduta abusiva. Quando ele percebe que está sendo vítima de uma conduta abusiva, ele conversa com o pai em casa, ele conversa com a mãe em casa. E aí o pai e a mãe procuram uma saída para o problema. Vão conversar com o promotor de justiça. Geralmente não adianta nada, porque eles também já ocuparam o Ministério Público, né? Já ocuparam os escalões hierárquicos das secretarias de educação, mas nunca se sabe, nunca se sabe. Há promotores, por exemplo, em Ribeirão Preto, em São Paulo, um promotor de justiça ajuizou uma ação civil pública contra uma escola do Estado. Aqui, o doutor, onde é que ele está? Celso, ajuizou uma ação civil pública contra uma escola particular. Então, a gente nunca sabe na mão de quem isso vai cair. Tem muitos militantes disfarçados de promotores no MP? Tem, mas não são todos. Então, há sempre o risco, existe sempre o risco de que aquela reclamação caia nas mãos de um promotor de justiça que seja fiel à sua profissão, ao cargo que ele ocupa, aos deveres do cargo que ele ocupa. Então, são os 6 deveres do professor. Eu já falei meia hora, não? Não, mas é que eu queria abrir para... Então, existem esses 6 deveres do professor, como eu disse, são deveres que decorrem de princípios que já estão na Constituição Federal, porém, que não seriam compreendidos e não são compreendidos no seu alcance por um aluno do ensino fundamental e do ensino médio. O artigo 37 da Constituição diz que que a impessoalidade é um dos princípios da administração pública. Diga isso para um aluno de 14 anos para ver se ele entende qual é o alcance desse princípio da impessoalidade. Ele jamais vai compreender. Mas se você chega e diz, o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, isso é muito mais concreto. Isso ele consegue entender. E quando ele vê isso escrito num cartaz, pregado na parede, ele sabe identificar, ele passa a saber identificar uma conduta abusiva por parte daquele professor. Uma conduta que possivelmente não vai ocorrer. Porque quando o professor sabe, que o aluno sabe, que aquele dever existe, ele fica com medo, ele fica temeroso de ser mal interpretado pelos alunos e de sofrer depois uma repreensão, ou então de um pai vir falar com ele, falar mais duro. É claro que ninguém quer aborrecimento no exercício da sua função. Então, vejam, a mecânica, como é que é o mecanismo de funcionamento do Escola Sem Partido? É mais ou menos como o que acontece com o sinal de trânsito, né? Você chama aqui sinal mesmo, sinal, e o radar. O sinal vermelho, amarelo e verde é o cartaz, é a regra. E o radar é o celular do aluno, na função ligado em sala de aula na função gravador, né? Então, o professor sabe que o aluno sabe que os deveres do professor existem, porque tem um cartaz pendurado na sala de aula. E o professor sabe que o aluno sabe que pode gravar as suas aulas. Diante disso, o que faz um professor com um pingo de juízo? Ele se segura, ele se controla. Ele vai ser mais prudente em sala de aula. E é isso que nós esperamos dos professores, que eles sejam prudentes, que eles não avancem o sinal, porque se eles avançarem o sinal, o radar vai pegar. Então, é simples, mas nós queremos
que eles sejam fiscalizados, porque todo servidor público pode ser fiscalizado, não é? Sobretudo aqueles que lidam com crianças, com crianças e adolescentes. Neste caso, a vigilância mais que se justifica. Mais que se justifica. Porque a Constituição Federal, o sistema jurídico brasileiro, confere à criança e ao adolescente uma proteção prioritária. Não é? É por isso que é por isso que um estudante tem o direito de gravar as aulas dos seus professores. Depois a gente pode até descer mais a esse detalhe, posso explicar por quê. E os pais também têm o direito de saber o que os seus filhos estão aprendendo em sala de aula. Então, o pai tem o direito de chegar e pedir para o filho assim, olha, grava a aula, está aqui, ó. Esse celular ou esse gravador é para você gravar a sua aula. Ah, mas o professor não deixa, manda ele falar comigo. Vai gravar, senão entrar com mandado de segurança. Eu até preparei um modelo de mandado de segurança para que os pais peçam, caso seja negado esse direito pela escola, que os pais peçam na justiça. Os pais têm o direito líquido e certo de saber o que seus filhos estão aprendendo em sala de aula. Tintim por tintim. Não é? Bom, deixa eu ver aqui uma outra premissa. Por que eu também acredito que a direita não precisa da doutrinação? Né? Muita gente diz, não, agora chegou nossa vez. Eu já ouvi tanto isso na internet, no Facebook, etc., que agora que o Bolsonaro, agora que a direita chegou ao poder, chegou a nossa vez de doutrinar. Gente, mesmo que isso fosse desejável, eu acho que não é. Eu estou absolutamente convencido de que isso não é desejável. Mas mesmo que fosse, não seria materialmente possível. De onde viriam os professores para fazer essa doutrinação de direita? Não existem. Eles teriam que ser trazidos de Marte, teria que haver uma transfusão de corpo docente no Brasil, para que houvesse professores capazes de fazer essa doutrinação de direita. E em que é que consistiria, no que consistiria essa doutrinação de direita? Ela seria precisamente aquilo que o Escola Sem Partido combate, que é o abuso da liberdade docente do professor. Ou seja, seria a violação daqueles 6 deveres do professor, só que dessa vez feita por professores de direita e não por professores de esquerda. Quem é que deseja isso? Quem é que deseja que um professor de direita possa assediar um aluno, possa humilhar um aluno em sala de aula pelo fato de ele não ser de esquerda? Faz um tempo eu recebi uma mãe postou no Facebook, legal. Eu só vou contar essa história e a gente abre para as perguntas. A mãe dizendo o seguinte, estou tentando me lembrar aqui. Oh, meu Deus do céu, fugiu a história. Ah, sim. Que a professora teria dito para a filha, em sala de aula, era uma menina de 9 anos de idade, ela disse o seguinte, na eleição, em 2014 isso, disse a professora, quem não vota na Dilma é imbecil. Falou dentro da sala. Professora, quem não vota na Dilma é imbecil. Isso foi aqui em Minas. E aí a menina chegou em casa e falou para a mãe assim, mamãe, eu fiquei com vontade de chorar, de falar que você não era imbecil, mas eu fiquei com medo da professora brigar comigo. Né? Seria aceitável que um professor dissesse quem não vota no Lula é imbecil? Ou quem não vota no Bolsonaro é imbecil? Seria aceitável quem não vota no Bolsonaro é imbecil? Por maior que seja a nossa paixão política, não é aceitável fazer isso com uma criança. A criança não tem a menor responsabilidade pelo que o pai pelas escolhas políticas do pai. Então, ninguém tem o direito de fazer um negócio desse. É feio fazer isso. É antiético fazer isso. Nem precisava existir uma lei, pelo amor de Deus. Não precisava existir uma lei com esse nome, com esses deveres do professor. Os professores tinham que saber que tudo isso aqui é errado. Mas fizeram a cabeça deles. Zumbificaram esses professores. E eles acham que estão fazendo o bem. Estão fazendo a coisa certa. Não estão. Estão cometendo condutas abusivas, ilícitas, antiéticas. Eles um dia vão responder por isso. Quem conhece a passagem bíblica da pedra de moinho? É melhor que uma pedra de moinho seja amarrada ao pescoço e jogada no fundo do mar do que escandalizar uma dessas crianças. Estão escandalizando as crianças. Estão fazendo com que crianças percam a fé. Com que adolescentes percam a fé. É muito grave o que está acontecendo nas salas de aula.
Porque os efeitos dessa ação maligna não se esgotam neste mundo. Vão para o além, vão para outra vida, para quem acredita nisso. Perder a fé é muito grave. E é isso que está acontecendo. Então, é necessário, é urgente, recolocar a escola nos trilhos da lei, nos trilhos da legalidade, nos trilhos da Constituição. Tudo o que está acontecendo, não tudo, evidentemente, mas tudo isso que nós denunciamos é ilegal. E a escola precisa voltar para o leito da legalidade. Ela se desviou. Ela se desviou e ela precisa voltar agora para respeitar. Os professores precisam respeitar a lei, respeitar a Constituição, respeitar o direito dos alunos à impessoalidade, à liberdade de consciência e de crença, ao pluralismo de ideias, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Está tudo na Constituição, está tudo na lei, já é direito vigente. O Escola Sem Partido apenas explicita deveres e princípios que já estão em vigor, que já estão na Constituição Federal. Então, é isso. O nosso movimento, não por acaso, ele é repudiado pela esquerda, e não por acaso ele é apoiado pela esmagadora maioria das pessoas conservadoras, cristãs, etc., que o conhecem. Há uma pequena minoria na direita, uma pequena minoria que é contra a Escola Sem Partido, que alimenta a ilusão, porque é uma tremenda ilusão, uma ilusão ilegal, mas é uma ilusão, a ilusão de fazer a mesma coisa. Agora chegou a nossa vez, nós temos que dar o troco. Esquece, você não vai conseguir dar o troco, porque esse bicho se reproduz dentro da escola. É preciso, a única solução, a única saída é amarrar a mão dos nossos inimigos, denunciá-los quando eles avançarem o sinal, para que eles temam a lei, para que eles temam e respeitem os direitos dos nossos filhos. Obrigado. Agora, então, fiquem à vontade aí para as perguntas. Estou à disposição. Vamos fazer o seguinte. Alguém tem pergunta aqui na plateia? 2 pessoas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23. Calma, gente. Vocês podem fazer uma fila aqui a partir dessa cadeira. Eu vou perguntar primeiro algumas perguntas primeiro do chat, né? Vou fazer 3. Luiz Henrique de Camargos Freitas. Ele pergunta: fale sobre os grêmios escolares. Muito bem. Os grêmios são a porta de entrada, hoje, da esquerda, além dos militantes, além dos professores militantes. Eles são os braços dos partidos políticos dentro da educação, do ensino fundamental e médio. Existe uma lei federal que prevê a existência dos grêmios, mas ela não prevê a atividade político-partidária dos grêmios. E os grêmios hoje estão sendo usados para esse fim, para apoiar greve de professor, legitimar greve de professor, né? O aluno que está sendo prejudicado, é o maior prejudicado pela greve, ele é aliciado pelos professores, e o grêmio é o agente desse aliciamento. Quer dizer, o militante disfarçado de professor bajula as lideranças dos grêmios, né? E são líderes naturais, esses meninos de grêmio, etc. Eles depois acabam indo para a vida, para o movimento estudantil e para a carreira política, eles têm essa vocação. Pois bem, eles são instrumentalizados, eles são bajulados pelos militantes, né? E favorecidos de algum modo, sempre tem lá as benesses. E depois eles usam o poder de influência que eles têm sobre os colegas para colocá-los a serviço do sindicato. Não por acaso, o Sindicato de Professores do Rio Grande do Sul, recentemente, fez uma cartilha, tem um nome até engraçado, porque tem até um ato falho aqui na cartilha do Grêmio, que diz assim, cartilha de grêmios, está aqui da foto, a pena que eu queria ter exibido aqui algumas imagens, mas o chefe não deixou. Cartilha de grêmios estudantis do sindicato, CEPERS. Veja que interessante, cartilha de grêmios estudantis do CEPERS. Parece que os grêmios é que pertencem ao CEPERS. Não é cartilha do CEPERS para os grêmios estudantis. E depois ele diz, a força da escola pública em nossas mãos. Sim, nas mãos do sindicato. E os grêmios servem para servem estrategicamente para auxiliar essas bandeiras da esquerda e especialmente do sindicato. E é por essa razão que a nova versão do projeto Escola Sem Partido explicita que não é admitido, os grêmios não podem
ter atividade político-partidária. É vedado aos grêmios promover atividade político-partidária. Então, o papel dos grêmios é muito importante por causa do aliciamento que ocorre nesse ambiente. Miguel, você tinha falado da gravação dos professores, e a gente que está na lida aí com ativismo, a gente ouve falar que não pode gravar a imagem, gravar as pessoas, porque isso pode se virar contra nós. Então, como é que você defende aí que a gente poderia gravar, os filhos poderiam gravar os professores, as aulas, fazer vídeos? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Muito boa pergunta, muito boa. Quem já fez faculdade aqui sabe muito bem que sempre se gravou aula de professor. A vida inteira a gente fez isso. Nunca houve nenhum problema. Gravar aula desde que surgiu o gravador, ele é usado para isso, em sala de aula. Né? Sempre se fez. É absolutamente legítimo gravar as aulas de um professor, até para fins pedagógicos, para que você possa assistir mais de uma vez a mesma aula. Como é que uma Constituição que garante o direito à educação, não é? Esse direito é um direito substantivo, não é um direito formal. Cara, não é só o direito e o dever de ir para a escola e voltar da escola. É o direito de aprender, o direito de adquirir conhecimento, o direito à educação. Tem uma ferramenta melhor para a gente adquirir educação do que assistir 2, 3, 4 vezes a mesma aula, a mesma explicação de um professor? Então, isso se justifica até por essa razão. Exclusiva, tirando de lado, nem estou falando de doutrinação aqui, só para o aluno poder assistir mais de uma vez a mesma aula. Então, sempre se fez isso, sempre se gravou a aula. Os pais têm o direito de saber o que os seus filhos estão aprendendo. Um dos princípios da educação previsto na Constituição Federal chama garantia de padrão de qualidade. Quem é que pode aferir a qualidade do serviço que está sendo prestado por uma escola? O aluno ou o pai do aluno? Para o aluno, gente, nós sabemos disso. Quanto pior o serviço, melhor. Quanto menos aula ele tiver, melhor. Quanto mais roda de conversa, né? Que a gente sabe que hoje a grande ferramenta do ensino hoje é a roda de conversa. Quanto mais roda de conversa, melhor. Então, o aluno não tem maturidade, experiência e conhecimento para aferir a qualidade do serviço que está sendo prestado. O pai é diferente. Muitos pais têm maturidade para saber que um professor está matando aula, está enrolando, por exemplo. Então, o pai tem o direito constitucional de saber o que seu filho está ouvindo. Até porque a Constituição diz que é dever dos pais criar e educar os filhos menores. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, se não me engano, diz o seguinte, que é direito dos pais ter ciência do processo pedagógico vivenciado pelos seus filhos. O pai tem o direito de ter ciência, está na lei. O Escola Sem Partido não cria nada. Ele só coloca num único diploma, uma lei que tem 13 artigos, aquilo que já está na Constituição, que já está no ECA, que já está no Código Civil, apenas que nós fizemos uma espécie de um compilado de normas que incidem sobre a educação. A propósito, o Escola Sem Partido não tem nada a ver com educação. Alguém disse aqui que eu ia falar de educação, eu não entendo nada de educação. Nunca estudei pedagogia, não sei dar aula. O que eu sei, porque eu sou advogado, o que eu conheço é direito constitucional. E o Escola Sem Partido trata justamente dos limites jurídicos da atividade docente, alguns limites jurídicos. E esses limites não são postos pela pedagogia, são postos pelo direito. Estão na Constituição, não estão nos livros do Paulo Freire, não estão nos livros dos pedagogos, não estão nos livros dos psicólogos. Estão na Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal são os profissionais do direito. São os promotores, os juízes, os advogados. E eu me sinto perfeitamente qualificado para fazer essa interpretação, porque eu sou advogado. Então, sem entender bulufas de educação, eu posso falar sobre esses limites, porque eu sei ler a Constituição Federal. Então, o direito de gravar as aulas já existe, o direito dos estudantes e o direito dos pais. Aí vem até porque, Lúcio, na escola pública, o professor não pode invocar o direito ao sigilo na sua relação com os professores, ou o direito à privacidade. Não existe isso. Né? A Constituição garante o princípio da publicidade.
Então, nada do que acontece dentro de uma sala de aula, numa escola pública, pode ser objeto de sigilo, de privacidade. Não existe isso. Então, o professor não pode alegar contra o direito do aluno de gravar as aulas o seu direito à privacidade, nem o seu direito, muito menos o direito ao sigilo. Também não pode alegar o seu direito à imagem. Porque o fato do aluno estar registrando, gravando uma aula, não significa que ele estará exibindo uma aula. Então, é preciso a gente fazer a distinção entre gravar e exibir. O aluno, eu tenho direito à imagem com relação à exibição, mas não com relação à gravação. Porque o menino pode gravar aquilo e jogar no lixo, apagar a gravação em seguida e não exibir. Agora, se acontece um fato abusivo em sala de aula, como, por exemplo, esses que a Escola Sem Partido divulga, né, de um professor humilhar um aluno em sala de aula, de um professor ter um piti, ter um surto, alguma coisa assim dentro de sala de aula, ou então começar a doutrinar o aluno, começar a fazer pregação política. Se acontece um fato desses, aí existe interesse público na divulgação da imagem. E aí não prevalece o direito à imagem do professor. Entenderam? Então, vamos separar o ato de gravar ou filmar do ato de exibir a gravação ou a filmagem. A gravação é sempre permitida. A exibição será um fato ilícito se for abusiva, se não houver interesse público na divulgação daquela imagem. O professor estava, sei lá, se descuidou com alguma coisa sei lá, fez alguma coisa, cometeu um erro de português, assim, aí foi... Não há interesse público nisso. Ele pode dizer, não, você está abusando e está me prejudicando, está prejudicando a minha imagem, e, nesse caso, o professor poderia até ter um direito à indenização. Mas, se há interesse público na divulgação da imagem, negativo. Não tem direito, não existe o direito de imagem, nem o direito autoral. E o direito autoral, ele só poderia reivindicar direito autoral se alguém estivesse comercializando uma aula, lucrando em cima do direito da aula dada pelo professor. Isso vale tanto para a escola pública, como e mais ainda para a escola particular. No caso da escola particular, é escandaloso que algumas escolas prevejam nos seus estatutos a proibição de gravar as aulas. É como se a escola estivesse intencionalmente querendo impedir um aluno de produzir provas contra a própria escola. Além de estar sonegando aos pais que estão pagando o serviço o direito de conhecer a qualidade do serviço que está sendo prestado, a escola está impedindo o aluno de produzir prova contra a própria escola. Isso é bonito, isso, né? Fazer isso em prejuízo da parte mais fraca, o empresário fazer isso em prejuízo da parte mais fraca, é um escândalo um negócio desse. Então, não sei se está claro, se alguém tem mais algum esclarecimento sobre isso. O direito de gravar aulas é absolutamente pacífico, porém, já tem promotor de justiça do Ministério, já tem membros do Ministério Público Federal fazendo cartilhas contra o direito de gravar aulas, porque eles estão aliados ao sindicato. É gente que está mancomunada com o sindicato. É promotor público e procurador da República mancomunado com o sindicato, querendo impedir e prejudicar o direito dos alunos de gravar as aulas. Pergunta do chat com a Ana Luz. Na verdade, ela fez duas perguntas e eu acho as duas pertinentes, então eu vou passar as duas de uma vez. O que fazer ao se estudar serviço social embasado totalmente em Marx? E ela complementa, doutrinação completa voltada ao socialismo. E a segunda pergunta que ela fez foi, houve algum encontro com o ministro da Educação para falarem a respeito do projeto? Houve, o ministro da Educação me recebeu, fui com a deputada Bia Kicis, fui ao gabinete dele, nós tivemos uma conversa, ele disse o que pensava, mas não há nenhum compromisso do governo em relação à Escola Sem Partido. Deixa eu pegar esse gancho para... Assim, eu acredito que eles têm essa preocupação e devem fazer alguma coisa. Recentemente, o próprio ministro anunciou que tomaria medidas contra a doutrinação. Estou esperando para ver que medidas são essas. Eu acredito que essa é uma preocupação do MEC, foi compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, e há uma cobrança muito grande, né? Porque as famílias não sabem o que fazer mais com esses abusos, né? Então, eu acho que deve haver aí uma iniciativa por parte do governo. Estou esperando para ver qual será. Mas houve um fato. Saiu a notícia de que o governo vai soltar Sim, exatamente. especificamente sobre ideologia de gênero na
Então aí é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Isso foi uma notícia muito ruim dessa semana. Acho que foi a pior notícia da semana para as famílias aí na questão de gênero. O advogado-geral da União, num processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, é uma ação contra uma lei de Londrina, do município de Londrina, que proibiu a ideologia de gênero. Proibição da ideologia de gênero. E houve uma ação no Supremo contra essa lei. E agora o advogado-geral da União, no seu parecer, disse que não cabe aos municípios legislar sobre essa matéria, que o município não pode proibir a ideologia de gênero. E, mais que depressa, o Bolsonaro soltou um comunicado dizendo que, diante disso, já que os municípios não podem legislar sobre essa matéria, e a consequência é que os estados também não podem, a forciore, quer dizer, como consequência lógica, nem se os municípios não podem, como consequência lógica, os estados também não podem, isso se extrai do parecer. Mas já que os municípios não podem, então o governo federal vai mandar um projeto para a Câmara, para o Congresso Nacional, sobre ideologia de gênero. Qual é o efeito prático disso? Retira da esfera municipal a luta contra a ideologia de gênero. Então, isso é muito importante, embora a União possa proibir para todo mundo, os municípios também têm que reivindicar o direito de legislar a respeito disso. Você abafou o debate sobre ideologia de gênero no âmbito municipal. E isso era um debate no qual nós, conservadores, estávamos ganhando, estávamos em vantagem. Esse debate mobiliza a sociedade inteira, mobiliza as igrejas, e agora ficou todo mundo chupando o dedo. Porque agora este assunto já não compete mais ao município, segundo o advogado-geral da União. Entre outras coisas, isso significa que nas eleições de 2020, nenhum candidato a vereador ou a prefeito vai poder levantar a bandeira contra a ideologia de gênero. Vejam o que nos foi tirado, né? Vejam quanto debate relevante que agora nós não vamos poder fazer. Na minha opinião, isto é mais Brasília e menos Brasil. Isso tinha que ser competência dos municípios, ainda que também fosse competência da União, uma competência concorrente, ao mesmo tempo comum e concorrente. Porque todos os municípios, todos os estados, assim como a União, têm o dever constitucional de impedir o proselitismo ideológico nas escolas. A Constituição não permite proselitismo ideológico. Como está acontecendo, nós sabemos que ideologia de gênero nada mais é do que proselitismo ideológico. Não tem nada de ciência. Em matéria, quando se fala em ideologia de gênero, não tem nada de ciência. Porque se fosse ciência, gente, os estudantes do ensino fundamental e médio, para não falar na educação infantil, não teriam os pré-requisitos para compreender esse debate. A discussão científica das questões de gênero é complicadíssima. Envolve conhecimento na área da biologia, na área da psicologia, da antropologia, da sociologia. Você vai exigir isso de um garoto de 10 anos de idade, de uma criança de 12, 13, 15 anos? Eles não têm pré-requisitos para fazer um debate científico da ideologia de gênero, ou melhor, desculpa, das questões de gênero. Supondo que seja um objeto digno de ser estudado, eu acho até que é. Eu acho que vale a pena estudar. Eu ouço palestras maravilhosas sobre ideologia de sobre questões de gênero. Né? A Paula Marisa falou muito bem agora sobre questões de gênero. O padre Paulo Ricardo, o padre Zé Eduardo, eles estão falando de quê? Estão falando de questões de gênero. Eu acho que é um tema relevante, socialmente relevante, mas não para ser objeto de proselitismo, para ser objeto de estudo científico. Mas, repito a pergunta, uma criança do ensino fundamental tem condição de fazer esse estudo científico? De um assunto complexo como esse, que envolve conhecimentos na área da biologia, da medicina, da psicologia? É claro que não tem, evidente que não. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, eles estão promovendo a religião do gênero. É isso que eles estão fazendo. É um bando de fanáticos, que eu chamo de fanáticos da religião do gênero, que estão usando a sala de aula para fazer proselitismo religioso, disfarçado de ciência. É isso que eles estão fazendo. Que é a competência privativa da União legislar sobre conteúdos didáticos, sobre conteúdos de disciplinas, de definir aquilo que vai ser ensinado, o currículo. Basicamente é isso.
Tá, e tem lá, que é competência privativa da União, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Mas isso não é diretrizes e bases da educação nacional. Pois é, exatamente. O parecer, eu escrevi aqui se vocês tiverem interesse, eu posso até ler isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não vai estar aqui. Eu fiz uma postagem a respeito desse assunto, explicando por que a União não pode, por que também compete aos municípios tratar dessa matéria. Mas depois, agora eu não vou achar isso aqui. Vamos lá? Pois é. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Miguel, sobre o movimento Escola Sem Partido, porque a gente parece que está diante assim, de um pesadelo, né? Não parece, a gente está diante de um pesadelo. E existe um movimento Escola Sem Partido, eu acho que é até legal esclarecer isso. Quando a gente digita lá no Google Escola Sem Partido, a gente tem 2 sites que a gente pode acessar. O site do Movimento Escola Sem Partido e o site do Anteprojeto, né, que são as sugestões... Do programa né, Escola Sem Partido. Que são as sugestões dos projetos de lei. Projeto em âmbito municipal, estadual e federal. A parte do Movimento Escola Sem Partido é um site assim que vocês têm que visitar, vocês têm que conhecer. Tem muita informação importante lá. Mas está muito desatualizado também. Eu preciso atualizar essa página. Sim, mas em termos de informação, ainda eu acho que vale muito a pena vir. E eu queria que o senhor falasse, dentro dessa questão do movimento Escola Sem Partido, aí já não entrando mais na questão do projeto de lei, do programa, mas assim, o movimento, o que o movimento tem feito, quais são as principais ações, a questão dos seminários estaduais. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Olha, então é assim, faz uns 2 meses, mais ou menos, eu perdi a paciência e disse que ia fechar o boteco, por falta de apoio. Nós não estávamos recebendo apoio e eu fiquei muito frustrado com o silêncio do governo federal em relação a essa questão. Aí saiu um documento do MEC dizendo quais eram as metas do Ministério para a educação básica nos próximos 3 anos e meio de governo. Eu dei um Ctrl+F lá no documento, no PDF, e procurei a palavra doutrinação. Não achei nada. Procurei a palavra escola sem partido, não achei nada. Então, eu perguntei, cadê o negócio do Bolsonaro, que ele falou que ia impor escola sem partido? Não falaram de escola sem partido aqui? Eu fiquei muito decepcionado com isso. Talvez seja, eu não sei as razões pelas quais esse documento não mencionou o combate à doutrinação como sendo uma das metas, né, do MEC, né, do programa de governo do MEC. Eu fiquei chateado com aquilo, falei, olha, tendo em vista a absoluta falta de apoio à Escola Sem Partido, que a partir de dia 1º de agosto eu ia deixar aquela página ia suspender, eu iria suspender as atividades daquela página. Eu não posso acabar com o movimento Escola Sem Partido. Eu não poderia jamais dizer que, a partir do dia 1º de agosto, o movimento Escola Sem Partido vai deixar de existir. Não depende de mim o movimento Escola Sem Partido. Vocês é que são o movimento Escola Sem Partido. Já saiu há muito tempo das minhas mãos. Essa é uma bandeira da sociedade. E eu sempre digo o seguinte, o movimento Escola Sem Partido, e eu, pessoalmente, jamais reivindiquei o monopólio, e nem poderia fazer isso, o monopólio da luta contra a doutrinação. Qualquer pessoa pode pegar essa bandeira e começar a balançar. É a bandeira da Constituição Federal, todo mundo pode defender a Constituição. Ninguém precisa da minha autorização ou de uma autorização do movimento Escola Sem Partido para criar um núcleo do Escola Sem Partido. Vocês podem fazer isso agora, se quiserem. Criar uma página na escola de vocês, junta pais, olha, aqui vai ser um... Não precisa nem chamar de Escola Sem Partido, chamem do nome que quiserem. O nosso movimento chama Escola Sem Partido, mas você pode chamar escola sem mentira, ou escola com conhecimento, o que quer que seja. Porque ninguém pode reivindicar o monopólio da luta contra a ilegalidade, contra o crime, contra o abuso.
né? Todo mundo tem o direito e o dever de combater os abusos, né? E é isso que a Escola Sem Partido faz. E muito bem, graças a Deus, antes do dia 1º de agosto, nós tivemos o apoio que estávamos pedindo. Implicitamente, quando eu disse, tendo em vista a falta de apoio, muito bem, o apoio apareceu, né? Um empresário nos procurou e está nos ajudando. Isso nos deu uma sobrevida para 1 ano de trabalho. Mas nós vamos ter que correr atrás de mais apoio para continuar fazendo esse trabalho. Eu, evidentemente, não ganho nada para fazer o que eu faço. Eu estou aposentado. Evidentemente que há um custo de oportunidade na minha dedicação à Escola Sem Partido. Em qualquer escritório de advocacia, eu estaria ganhando um bom dinheiro, garanto para vocês. Um advogado com a minha experiência, com a minha vivência profissional. Então, há esse custo de oportunidade, mas eu não cobro nada para trabalhar na Escola Sem Partido, mas a gente precisa contratar pessoas. A gente precisa produzir conteúdo de qualidade, precisa, enfim, tudo que é feito pela Escola Sem Partido até agora, esses conteúdos são produzidos por mim. Eu faço isso tudo. Eu escrevi a lei, eu escrevi o parecer, eu sou o editor das páginas, eu que faço a edição dos vídeos, eu faço tudo, eu sirvo o cafezinho, no Escola Sem Partido, quem faz tudo sou eu. Agora, nós contratei um advogado que vai me auxiliar a processar esses abusadores. Nós vamos começar a mover ações. Abusadores que estão vendo a gente aqui, então fiquem espertos, porque nós vamos começar a mover ações judiciais contra vocês, por ações civis públicas. Nós vamos trabalhar. Então, essa é uma das atividades que o Escola Sem Partido desenvolve. Agora, qual é a nossa prioridade? A prioridade absoluta é ampliar o alcance do Escola Sem Partido. Alcançar mais pessoas. O conteúdo está pronto, é este conteúdo, é o que está na Constituição. Eu nem poderia fazer diferente. É aquilo que está na Constituição que eu traduzi para uma linguagem mais simples. Se alguém encontrar uma tradução melhor, me passe. E é a melhor que eu consegui fazer, é essa que está nos deveres, está no projeto Escola Sem Partido. Mas quem quiser fazer outra tradução daqueles deveres, dos princípios constitucionais que embasam aqueles deveres, por favor, faça e passe para mim, porque é isso que a gente precisa de clareza na comunicação. Então, nós precisamos levar este conhecimento a um número maior de pessoas, porque isso é uma bola de neve. Quanto mais pessoas, quanto mais estudantes e pais são alertados para os abusos que ocorrem dentro das salas de aula, mais denúncias nós recebemos. Quanto mais denúncias nós publicamos, mais pessoas nós alcançamos. E mais denúncias nós recebemos. Então, nós temos uma bola de neve. Isso vai criando um ambiente de insegurança para o militante disfarçado de professor. O militante fica com medo. E aí, ao ficar com medo, ele passa a adotar uma atitude de prudência em sala de aula. Ele começa a maneirar o discurso. Ele fala menos e se concentra mais no conteúdo da sua disciplina. Gente, não é isso que o Brasil precisa? Não é exatamente isso que as famílias esperam das escolas? Que os professores ensinem conteúdo para os seus filhos? Que os seus filhos aprendam a fazer conta? Aprendam a escrever bem? Né? Aprendam ciência? É isso que nós queremos das escolas. Se os professores pararem de fazer militância político-partidária, proselitismo ideológico em sala de aula, eles vão fazer o quê? Eles vão ter que dar aula. É isso que a sociedade espera que eles façam. Então, embora não seja esse o objetivo do Escola Sem Partido, o objetivo do Escola Sem Partido não é melhorar a qualidade do ensino, é impedir os abusos que estão acontecendo. Agora, ao impedir os abusos, ele terá como efeito colateral a melhora da qualidade do ensino, porque os professores vão se concentrar mais no dever que eles têm de dar aulas, né? Então é isso. E aí vem a questão do seminário. Uma das formas que a gente tem de divulgar o Escola Sem Partido é fazer isso aqui que eu estou fazendo, falando com vocês. E nós estamos realizando, já em várias cidades, ocorreram seminários do Escola Sem Partido. Já aconteceu em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Vitória, no Rio vai acontecer, em Vitória já aconteceu, e a Luciana Haas está organizando um seminário aqui para o final do mês de outubro, dia 26, é isso? É um sábado. Então, eu acho que é muito importante que todos os movimentos conservadores
que apoiam a Escola Sem Partido e podem fazer isso, incluam a defesa do Escola Sem Partido na agenda dos movimentos de vocês, porque isso amplia o alcance do nosso... E é perfeitamente compatível, bem, desde que vocês entendam assim, evidentemente. Eu tentei demonstrar aqui que a proposta do nosso movimento é uma proposta estrategicamente útil aos conservadores. Mas há pessoas que discordam disso. Há pessoas que querem sair no mano a mano, querem sair no braço dentro das escolas. Eu acho um erro, eu acho um crime contra as crianças fazer isso. A proposta de Escola Sem Partido é despolitizar a escola, é desenvenenar a escola. A escola foi envenenada pela política. A escola foi envenenada pelo petismo. Professores que eram colegas, que eram amigos, muitas vezes assim, se tornaram adversários. Crianças, alunos, agora já tem o aluno do Bolsonaro, o aluno do Lula. Podiam ser amigos em sala de aula. Envenenaram o ambiente escolar. Não é para isso que a escola existe. Então, é urgente desenvenenar a escola, despolitizar a escola. Crianças não têm maturidade para lidar com esse assunto. Não sei se vocês viram um episódio doloroso que aconteceu numa escola católica de Porto Alegre, quando uma garota, aparentemente transexual, saiu no braço, ela e um garoto, saíram rolando na sala por causa de divergência ideológica. Debate em aula de sociologia. Ridículo. O professor ali, da verdade, há um ambiente carregado, assim, de encharcado, saturado de ideologia, né? De ódio dentro da sala de aula, um ódio criado por esse discurso, não é? Era, inclusive, o vídeo que estava passando, é um vídeo que demonizava a polícia. Aí uma menina fala assim, meu pai é policial, não estou gostando disso, e aí começa. Então, em vez de evitar esses assuntos que dividem, esses professores militantes estão enfiando esse assunto para dentro da escola, para dentro da sala de aula, criando antagonismo entre os alunos. Tem aluno que teve passeata de aluno vestido de preto o dia que o Bolsonaro ganhou. Aí os alunos usaram a bandeira do Brasil lá e saíram, os defensores do Bolsonaro, uma minoria, uma pequena minoria, usou a bandeira. Também foi um uso, vamos dizer assim, instrumentalizado da bandeira. Um uso político, a bandeira também não é para isso. A bandeira é um símbolo de todo o Brasil. Também entendeu? São duas atitudes erradas ali, na minha opinião, né? Ainda que uma parecesse não ideológica, porque estava vestindo, ou não partidária, porque apelava para as cores da bandeira. E a outra não, a outra estava de preto, ele não, e coisa e tal. Então, o que eu acho, o que nós defendemos, e defendo isso de boa fé, é o desenvenenamento da escola. A escola tem que ser desenvenenada, tem que ser despolitizada, para que ela possa cumprir a sua função. Ela existe para transmitir conhecimento, ela existe para ser um ambiente saudável para os nossos filhos, um ambiente agradável, onde eles possam conviver. É claro que falta muita coisa, falta disciplina, por exemplo, falta ordem, falta autoridade. Tudo isso foi posto abaixo pela esquerda. A esquerda destruiu a educação no Brasil, destruiu a autoridade do professor, não é? E os professores, infelizmente, não percebem isso, como a esquerda, acabou com a autoridade dos professores. Mas nós precisamos resgatar isso. Temos que resgatar, e eu acho que o caminho é esse mesmo, é seguir a lei. Não sou eu que inventei, eu não inventei nada, garanto para vocês. Eu não inventei nada. Tudo que está escrito na Escola Sem Partido está na Constituição Federal. Então, é isso que nós precisamos fazer, com que a Constituição seja respeitada. Então, ajudem, por favor, peço a ajuda de vocês, o engajamento de vocês nesse evento do seminário da Escola Sem Partido. Gostaria muito que houvesse a participação mesmo, fala de pais e estudantes aqui de Minas Gerais, né? Depoimentos, troca de experiências, sei lá, se a gente faz uma roda de conversa. Painéis, enfim, o formato vocês decidem como é que vai ser o formato, né? E para trocar experiência mesmo e ver o que é que pode ser feito. Convidem membros do Ministério Público, juízes, né? Para que professores de boa fé, que não sejam inimigos da escola, que não queiram vandalizar o seminário. É uma iniciativa urgente, né? Porque as escolas formam o brasileiro de amanhã, o cidadão do futuro. Não é só o eleitor do futuro. É o brasileiro, é o homem e a mulher que vão trabalhar amanhã, que vão ter novos filhos. Exatamente. A sociedade parte disso. Se a escola hoje doutrina, e isso precisa parar.
Vamos colocar mais 2 perguntas. Aqui, uma da plateia e uma última do chat. Pode ser? Claro. Certo. Doutor Miguel, eu queria perguntar uma coisa. É mais ou menos na situação prática, porque eu acho até que a escola sem partido, talvez ela afete mais aos professores, talvez, de história. Eu falo assim, porque, vamos supor, matemática, o professor vai ensinar é matemática mesmo, não vai ficar Você ensinando. que pensa. Não, eu falo assim, na situação ideal seria isso, né? Aí, agora, por exemplo, quando chegasse um professor de história, eu fiquei imaginando o seguinte: a minha filha, no livro de história dela, fala um pouco de Inquisição e da forma que estava escrito lá é divergente da forma que eu leio nos meus livros que eu tenho sobre Inquisição. E eu fiquei imaginando, assim, aí da forma que está lá, ela denigre a imagem, por exemplo, da Igreja Católica, como se ela fosse assim, nossa, a Inquisição foi uma coisa terrível. E eu vejo nos livros de história que eu tenho lá justamente o contrário. Não que ela, né? Assim, justamente o contrário. A influência inclusive da Inquisição na elaboração do direito hoje. Processual. Então, aí, se um professor de história que está dando a aula de história naquele momento, e ele vê a forma que está ensinando a respeito da Inquisição no material didático, e ele vê e fala assim, ele percebe, não, mas aqui não está tão bom assim. Ele teria a possibilidade de fazer assim, por exemplo, ele vai e fala assim, no livro tal aqui ensina dessa forma, ou como é que ele poderia fazer? Teria a possibilidade? Não, ele tem a obrigação de fazer isso. Ele tem a obrigação. O livro didático é um material de apoio. Se o livro didático... Eu sempre falo o seguinte, o livro didático, ele ajuda o professor, mas ele não amarra as mãos do professor para fazer, para ensinar o certo, né? Quer dizer, o bom professor, ele, vou dizer, o mau livro didático, ele não atrapalha o mau professor, ele não distorce a aula de um bom professor. Mas um mau professor pode distorcer um bom livro didático, né? Em última análise, o que prevalece na sala de aula é a palavra do professor. É a ênfase que o professor quer dar ao conteúdo do livro didático. Um professor, por exemplo, que seja anticatólico, ele poderia não só transmitir o conteúdo, como ainda reforçar aquele conteúdo enviesado do livro didático, sem dar ao aluno a oportunidade de conhecer outros pontos de vista relevantes, academicamente relevantes, sobre aquela matéria. O que é que diz o projeto Escola Sem Partido sobre esse dever do professor? Diz assim, o 4º dever do professor: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. É mostrar os pontos de vista. Não são todos os pontos de vista, são aqueles academicamente relevantes. Não é? Então, se há literatura, bibliografia, mostrando um outro lado da Inquisição, os alunos têm que saber que existe ali uma controvérsia e há mais de um ponto de vista relevante sobre aquela controvérsia. O professor pode dar a sua opinião? Pode. Ele só não pode tentar impor a sua opinião ou privilegiar a sua opinião diante das outras em relação aos alunos. Né? É isso aí. Miguel, são muitas perguntas. E se eu dissesse todas aqui, a gente ia ficar mais umas 4 horas conversando. O pessoal ia ter que fazer outro lanche. Então, vai chegar no seminário com pergunta. Então, selecionei uma última pergunta aqui. E eu queria fazer essa pergunta e fazer um adendo, deixar você concluir a sua participação. Da pergunta da Ângela Gindri. O nome escola plural seria mais adequado? Mas antes de passar a palavra para o senhor, eu sei que houve muita controvérsia, houve muito problema em torno do nome,
E mais cedo nós ouvimos falar sobre o incêndio da Amazônia. Gente, vamos focar no que importa. Não é o nome do projeto. Não é o que a mídia diz para a gente morder o osso e jogar o osso procurando o próximo osso. Nós temos que nos ater ao conteúdo. Nós temos que nos ater ao que verdadeiramente importa aqui, a doutrinação nas escolas. Pouco importa o nome que vai ter o projeto, pouco importa como que nós vamos chamá-lo. É o que nós estamos fazendo, é a luta que nós queremos engajar. Não é o nome. Pode concluir, Miguel. Bom, então, isso aqui realmente é o tipo da pergunta chata, mas, enfim, desculpa aí a menina que fez. Eu já dei várias vezes essa explicação. Sobre o nome Escola Sem Partido. Mesmo diante do fato de o projeto haver se tornado nacionalmente conhecido como Escola Sem Partido, uma espécie de marca registrada da luta contra a doutrinação nas escolas e universidades, alguns dos nossos apoiadores ainda insistem em que ele deveria ter outro nome. A maioria dos críticos parece preferir Escola Sem Censura. A defesa do nome Escola Sem Censura se baseia no argumento de que, tão ou mais grave que a doutrinação propriamente dita, isto é, a inculcação de ideias nas mentes dos alunos, é o fato de que os estudantes estariam sendo, entre aspas, censurados, quando seus professores militantes lhes sonegam o acesso a correntes de pensamento e explicações da realidade não identificadas com a ideologia esquerdista. Não há dúvida de que o acesso dos estudantes a correntes de pensamento não identificadas com a ideologia esquerdista está sendo sonegado pelos professores militantes. Mas o nome disso não é censura, que significa cerceamento à liberdade de expressão, e sim cerceamento à liberdade de aprender, prevista no artigo 206 da Constituição Federal. A liberdade à educação também, e pluralismo de ideias também, direito à educação e pluralismo de ideias. Por outro lado, a palavra censura vem sendo invocada de forma absolutamente desonesta pelos adversários da Escola Sem Partido para acusá-lo de cercear a liberdade de expressão dos professores. A essa acusação, temos respondido que não pode haver censura onde não existe liberdade de expressão. E o professor, obviamente, não desfruta de liberdade de expressão no exercício da docência. Se desfrutasse, primeiro, não seria obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina, já que o exercício da liberdade de expressão consiste no direito de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. O professor que tem liberdade de expressão não precisa dar aula. Ele pode ficar recitando poesia e contando piada. 2. A liberdade de consciência e de crença dos alunos, se o professor tivesse liberdade de expressão, a liberdade de consciência e de crença dos alunos, cuja presença em sala de aula é obrigatória, seria letra morta. Evidentemente, se o professor tem liberdade de expressão, ele pode catequizar os alunos, tanto religiosamente, tanto numa determinada religião, como numa determinada ideologia. E aí a liberdade de consciência e de crença do aluno já foi para o vinagre. Ele tem que ouvir o discurso do professor. Em suma, a palavra censura nada tem a ver com o projeto Escola Sem Partido, já que este não limita a liberdade de expressão do professor, que pode exercê-la plenamente fora da sala de aula, nem visa proteger a liberdade de expressão dos alunos, que também não desfrutam dessa liberdade em sala de aula. Portanto, chamar o Escola Sem Partido de Escola Sem Censura introduziria uma enorme confusão conceitual nessa discussão, uma confusão que acabaria favorecendo os adversários da proposta. Por fim, mas devo confessar que não tinha consciência disso em 2004, quando batizei o nosso site com o nome Escola Sem Partido, a palavra partido, para os fins do nosso movimento, tanto pode ser entendida no sentido vulgar de partido político, como no sentido gramsciano de ente coletivo que busca a conquista da hegemonia. Por isso, acredito que o nome Escola Sem Partido expressa com bastante fidelidade os objetivos do movimento e do projeto. Seja como for, convenhamos que, a esta altura do campeonato, a discussão sobre o nome Escola Sem Partido, que, apesar de adequado, é apenas uma forma de identificar a proposta, não podendo ser confundido com o seu conteúdo, se tornou, no mínimo, ociosa. Não existe, com efeito, a menor chance de rebatizarmos o movimento ou o projeto com qualquer outro nome. Contamos com a compreensão dos nossos apoiadores. Tem que ter uma paciência, que eu vou te contar. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelos aplausos. Cumprimento novamente o CART.
por esse evento espetacular, tá bom? Valeu, até a próxima.